31 de janeiro de 1945. Base aérea de Clark, Luzon, Filipinas. As mãos do Major Frank T. McCoy tremiam ligeiramente enquanto fotografava a aeronave à sua frente, um bombardeiro Mitsubishi G4M Betty, intacto com o número de cauda 763-12. Isto não pode ser o projeto padrão deles. Nenhuma força aérea construiria bombardeiros desta maneira. A fuselagem brilhava ao sol tropical, a sua forma cilíndrica distinta, justificando o apelido aliado. Medindo quase 20 metros do nariz à cauda, o bombardeiro repousava no trem de aterragem triciclo como um enorme charuto sobre o asfalto. As asas, com 25 metros de envergadura de ponta a ponta, não exibiam danos de batalha. Os motores radiais de 14 cilindros produzindo 500 cavalos vapor, cada pareciam intactos. Não era um avião acidentado recuperado dos destroços. Era um bombardeiro operacional completo, abandonado pela tripulação durante o avanço americano. Mas o que capturou totalmente a atenção de McCoy, o que iria revolucionar a compreensão americana da doutrina de aviação japonesa, foi o que ele descobriu quando subiu para dentro das asas através dos painéis de inspeção. Os tanques de combustível estavam completamente desprotegidos, sem composto de borracha autovedante, sem blindagem, sem sistemas de supressão de incêndio, sem revestimentos protetores de qualquer tipo, apenas uma fina pele de alumínio, talvez de 2 milímetros, separando milhares de litros de gasolina de alta octanagem do fogo de metralhadoras inimigas. O Major McCoy, comandante da Unidade de Inteligência Técnica Aérea do Sudoeste do Pacífico, já examinara dezenas de aeronaves japonesas abatidas pelo Pacífico. Mas nada o preparara para este momento. Este bombardeiro abandonado intacto durante a libertação americana de Clark Field exporia uma filosofia de projeto tão alheia ao pensamento militar ocidental, que analistas levariam meses para compreender plenamente as suas implicações. A matemática desta descoberta remodelaria a doutrina tática americana e o desenho de aeronaves no restante da guerra. Todas as suposições que os pilotos americanos mantinham sobre as capacidades inimigas, sobre o preço que engenheiros japoneses estavam dispostos a pagar por desempenho, sobre o valor que as forças imperiais atribuíam à sobrevivência das tripulações, seriam sistematicamente demolidas pelas evidências contidas neste único exemplar imaculado do bombardeiro mais importante do Japão. A jornada até essa revelação começara 4 anos antes, em 8 de dezembro de 1941. Naquela manhã, enquanto a fumaça ainda se erguia de Pearl Harbor, 82 bombardeiros G4M e 26 bombardeiros G3M levantaram voo de bases em Formosa. O alvo era o próprio Clark Field, a principal base aérea americana nas Filipinas. O ataque alcançou total surpresa tática. Chegando às 12h35, a formação japonesa voou a 20 mil pés, além do alcance das baterias antiaéreas americanas. 27 bombardeiros da primeira vaga lançaram 636 bombas sobre as pistas e instalações de Clark Field. Momentos depois, caças Zero varreram a baixa altitude as suas metralhadoras, destruindo cada aeronave que sobrevivera ao bombardeio. De 17 B-17, fortalezas voadoras no solo 12 foram destruídas de imediato. Praticamente todos os caças P-40 Warhawk foram reduzidos a destroços em chamas. Em 45 minutos, o poder aéreo americano nas Filipinas foi efetivamente eliminado. O tenente James Harrington, um dos poucos pilotos americanos sobreviventes, observou de um abrigo antiaéreo enquanto a formação japonesa se retirava para o norte. O que me impressionou foi a forma como vieram. Escreveu ele mais tarde no seu relatório de combate. Formação perfeita, grande altitude totalmente fora do nosso alcance. Depois os caças desceram e despedaçaram-nos. Não conseguimos pôr um único avião no ar, mas os próprios bombardeiros Betty partiram intocados. Os poucos caças americanos que conseguiram descolar chegaram tarde demais, encontrando apenas céu vazio. Os japoneses tinham demonstrado o alcance excepcional dos seus bombardeiros, atacando a partir de bases a 460 milhas de distância, um feito que nenhum bombardeiro americano podia igualar naquele estágio da guerra.
O primeiro ano de combate do Betty revelar-se-ia devastadoramente eficaz. Em 10 de dezembro de 1941, apenas 2 dias após o ataque a Clark Field, 26 bombardeiros G4M juntaram-se a antigos G3M Nell para atacar a Força Z, uma força-tarefa naval britânica centrada no couraçado HMS Prince of Wales e no cruzador de batalha HMS Repulse. O ataque começou por volta das 12h20. Os bombardeiros japoneses aproximaram-se em vagas coordenadas às suas corridas de torpedo, executadas com uma precisão que atordoou os observadores britânicos. Os Betty transportavam torpedos aéreos, tipo 91, cada um pesando 840 quilos, com uma ogiva de 205 quilos. Os torpedos foram projetados especificamente para operações em águas rasas, navegando a profundidades capazes de atingir navios, mesmo em litorais. Os ataques de torpedo concentraram-se nos 2 navios capitais, com precisão devastadora. O Prince of Wales, um couraçado de 43,000 toneladas, representando a nova geração do poder naval britânico, recebeu pelo menos 6 impactos de torpedo, além de danos de bombardeio horizontal. As explosões subaquáticas rasgaram enormes brechas no casco, e as inundações sobrepujaram os esforços de controle de danos. O navio começou a adernar severamente. O Repulse, um cruzador de batalha construído na Primeira Guerra Mundial, mas modernizado na década de 1930, absorveu ao menos 4 impactos de torpedo, enquanto tentava evadir-se dos aviões atacantes. A artilharia antiaérea do navio abateu várias aeronaves japonesas, mas não conseguiu impedir que as corridas coordenadas de torpedo encontrassem os seus alvos. O dano cumulativo revelou-se fatal. Ambos os navios capitais viraram e afundaram poucas horas após o ataque. O Prince of Wales foi a pique por volta das 13h20. O Repulse seguiu aproximadamente às 13h33. Morreram 841 marinheiros britânicos. Os sobreviventes foram resgatados pelos contratorpedeiros de escolta. O confronto durou menos de 2 horas desde o primeiro contato até o afundamento final. Pela primeira vez na história naval, navios capitais em plena defesa haviam sido afundados exclusivamente pelo poder aéreo em mar aberto. O bombardeiro G4M Betty realizara aquilo que teóricos navais debatiam há décadas. A superioridade naval britânica nas águas asiáticas foi destroçada em 90 minutos. Em todo o teatro do Pacífico até o início de 1942, pilotos americanos e aliados encontraram bombardeiros Betty em praticamente todos os grandes confrontos. A aeronave parecia operar impunemente, atingindo alvos a distâncias que desafiavam a compreensão convencional. Atacavam Darwin, na Austrália, a partir de bases A1, 500 milhas de distância, demonstrando um alcance que superava o de qualquer bombardeiro aliado. Atacavam Port Moresby, a partir de campos de aviação do outro lado das montanhas da Nova Guiné, mantendo pressão constante sobre as posições aliadas em todo o Pacífico Sudoeste. Atacavam Guadalcanal a partir de Rabaul, uma distância superior a 600 milhas, projetando o poder aéreo japonês através de vastas extensões oceânicas. O alcance operacional do Betty dava às forças japonesas uma flexibilidade estratégica que os comandantes aliados lutavam para neutralizar. Os caças americanos baseados em posições avançadas não tinham alcance suficiente para interceptar os bombardeiros Betty que partiam de bases tão distantes. Campos de aviação aliados eram atacados por bases japonesas que, por sua vez, estavam além do alcance de retaliação aliado. Essa assimetria de capacidade significava que os japoneses podiam atacar à vontade, enquanto os aliados lutavam para responder com eficácia. Essa vantagem persistiu durante os primeiros 6 meses da guerra. Os bombardeiros Betty participaram praticamente de todas as operações ofensivas japonesas no Pacífico e no Sudeste Asiático. Atacaram alvos nas Filipinas, Malásia, Índias Orientais, Holandesas, Nova Guiné e Ilhas Salomão. Apoiaram operações navais em todo o teatro de guerra. Realizaram missões de reconhecimento que excediam o alcance de qualquer aeronave aliada.
O BET tornou-se o símbolo do alcance e da eficácia do poder aéreo japonês. Mas essa vantagem dependia totalmente da limitação da oposição aérea aliada. Quando formações de BET podiam atacar sem serem interceptadas, aproximar-se de alvos em grande altitude, além do alcance das baterias antiaéreas, e lançar suas armas antes que os caças chegassem, eram devastadoramente eficazes. Essas condições definiram as operações da primeira metade de 1942, quando o poder aéreo aliado ainda era escasso e disperso. Porém, em meados de 1942, o quadro tático começou a mudar. À medida que o número de caças americanos aumentava, os Wildcat sendo substituídos por Hellcats e Corsairs. Mais capazes, o treinamento dos pilotos melhorava e a doutrina tática evoluía. As tripulações dos BET começaram a relatar perdas alarmantes. A virada tornou-se inegável em 8 de agosto de 1942. 23 bombardeiros G-4M do 4º Grupo Aéreo partiram de Rabaul para atacar posições americanas em Guadalcanal. Caças americanos interceptaram a formação sobre a ilha de Savo. No combate que se seguiu, 18 dos 23 bombardeiros BET foram abatidos. Cerca de 120 aviadores morreram naquele que seria o pior desastre para o G-4M em toda a campanha. Os pilotos de caça relataram a mesma observação. Em todos os confrontos, o BET explodia em chamas com impactos mínimos. 2 ou 3 balas em qualquer parte da fuselagem ou das asas produziam resultados catastróficos. A aeronave ganhou apelidos sombrios que se espalharam rapidamente entre as esquadrilhas americanas: charuto voador, isqueiro, zippo, voador, todas alusões à tendência aterrorizante do BET de incendiar-se após pequenos danos. Em outubro de 1942, quando o tenente-comandante John Thomas Blackburn chegou a Guadalcanal no comando do esquadrão VF-17, pilotando caças F-4U Corsair, a reputação do BET já havia mudado completamente. Na primeira vez que encontramos uma formação de BET, não podíamos acreditar como caíam facilmente, relatou Blackburn. Basta atingi-los em qualquer parte da fuselagem ou das asas, e eles explodiam. Os pilotos americanos passaram a caçá-los ativamente, reconhecendo-os como um dos alvos mais vulneráveis dos céus do Pacífico. Mas a real dimensão da vulnerabilidade do BET, as decisões de engenharia que tornaram tais perdas inevitáveis, só seriam plenamente compreendidas quando forças americanas capturassem exemplares intactos para análise detalhada. O primeiro avanço significativo de inteligência veio em novembro de 1942, quando forças australianas tomaram os campos de aviação japoneses em Buna, na Nova Guiné. Entre as aeronaves abandonadas, as unidades técnicas de inteligência aérea encontraram bombardeiros BET com diferentes níveis de dano. As análises iniciais confirmaram o que os pilotos já relatavam: os tanques de combustível não tinham qualquer proteção. Engenheiros aeronáuticos da Allied Technical Air Intelligence Unit do Sudoeste do Pacífico conduziram o primeiro estudo detalhado. Os painéis de acesso das asas revelaram tanques de combustível com construção fina de alumínio, sem camadas de borracha selante, sem revestimentos protetores, sem sistemas de supressão de incêndio. Vários bombardeiros examinados em Buna apresentaram as mesmas características. Não era dano de combate nem modificação de campo. Era padrão de projeto japonês. As implicações foram chocantes. Em 1942, todos os bombardeiros americanos já possuíam tanques de combustível autovedantes. O B-17 Flying Fortress os incorporara desde o modelo B-17C. O B-24 Liberator os incluía desde o protótipo XB-24B. Até mesmo caças como o P-38 e o P-47 tinham sistemas de combustível protegidos. Esses tanques autovedantes utilizavam camadas de composto de borracha, que inchavam ao contato com o combustível, selando furos causados por balas ou estilhaços e impedindo vazamentos e incêndios. A tecnologia adicionava peso considerável às aeronaves, mas aumentava dramaticamente as taxas de sobrevivência das tripulações. A doutrina militar americana
considerava esse peso adicional essencial e inegociável. Entretanto, o principal bombardeiro terrestre do Japão, produzido em milhares de unidades e operando por todo o Pacífico, possuía tanques sem qualquer proteção. O peso economizado pela eliminação de sistemas autovedantes, blindagem e equipamentos de combate a incêndio era evidente, mas o custo em vidas das tripulações tornava-se igualmente claro nas estatísticas de perdas que cresciam a cada missão. O BET, capturado em Clark Field em janeiro de 1945, proporcionaria a análise técnica mais completa. O Major McCoy e sua equipe passaram 3 semanas desmontando e documentando cada sistema. Seu relatório, classificado como secreto e distribuído a todas as forças aéreas aliadas, detalhou as especificações que explicavam tanto as capacidades extraordinárias quanto as vulnerabilidades catastróficas do bombardeiro BET. As especificações do G4M Modelo 1 revelaram uma aeronave otimizada de forma implacável para alcance e velocidade. Peso vazio de 6.741 mutiansoladit, notavelmente leve para um bombardeiro de seu porte. Peso máximo de decolagem de 9.500 kg. Capacidade de combustível de 4.780 litros, distribuída em 8 tanques desprotegidos, 4 em cada asa, posicionados na seção central das asas, exatamente onde seriam mais vulneráveis a danos de combate. Velocidade máxima de 428 km/h, aproximadamente 265 mph. Alcance máximo de 6.340 km, ultrapassando 3.700 milhas. Teto de serviço de 8.500 metros. Tripulação de 7 membros, incluindo piloto, copiloto, navegador, bombardeiro, operador de rádio e 2 artilheiros. O projeto do sistema de combustível foi particularmente revelador. Os 8 tanques estavam organizados em 4 grupos de 2 dispostos ao longo do eixo longitudinal da asa, onde esta se unia à fuselagem. Essa configuração maximizava a capacidade de combustível ao aproveitar a parte mais espessa da estrutura da asa, mas também posicionava os tanques diretamente no caminho do fogo inimigo durante o combate. Qualquer ataque lateral, ou vindo de baixo, inevitavelmente atingiria os tanques. A construção em alumínio não oferecia proteção alguma. A ausência de compostos autovedantes significava que até mesmo pequenos furos causariam vazamento contínuo de combustível. Engenheiros americanos calcularam que o peso economizado pela eliminação de sistemas de proteção ultrapassava 500 kg por aeronave. Essa economia de peso traduzia-se diretamente em maior capacidade de combustível e maior alcance. Mas o custo em vulnerabilidade era igualmente mensurável. Relatórios de combate mostravam que bombardeiros BET atingidos em qualquer ponto da área das asas explodiam quase com certeza. Os tanques desprotegidos criavam o que os engenheiros chamavam de ponto de falha crítica, um único sistema cuja destruição garantia a perda total da aeronave. Esses números contavam a história das decisões de projeto tomadas em setembro de 1937, quando a Marinha Japonesa emitiu os requisitos que definiriam toda a existência do G4M. Velocidade máxima exigida, 398 km/h, altitude de cruzeiro 3.000 metros, alcance de 4.722 km sem carga ou 3.700 km transportando 800 kg de bombas ou torpedos. Essas exigências refletiam a estratégia naval japonesa do final da década de 1930. O Império Japonês se estendia por vastas distâncias do Pacífico, com bases navais separadas por milhares de quilômetros de oceano. A Marinha precisava de bombardeiros capazes de atingir posições inimigas muito além do alcance das aeronaves embarcadas em porta-aviões bombardeiros, que pudessem operar de bases terrestres e apoiar operações navais em todo o teatro de guerra. Os bombardeiros japoneses existentes estavam muito aquém desses requisitos. O G3M Neo, então em serviço, tinha alcance máximo de aproximadamente 3.000 km. Bombardeiros americanos como o B-17 em suas variantes iniciais tinham alcance ainda mais limitado. Nenhum bombardeiro em operação no mundo em 1937 podia atacar alvos nas distâncias imaginadas pelos planejadores japoneses.
Os requisitos da Marinha não eram arbitrários, foram calculados com base nas distâncias reais que as forças japonesas precisariam cobrir em um futuro conflito no Pacífico. De Formosa às Filipinas, 460 milhas. De Rabaul a Guadalcanal, 600 milhas. Das ilhas japonesas até possíveis alvos em todo o Pacífico, milhares de milhas. Um bombardeiro que pudesse cumprir esses requisitos daria ao Japão um alcance estratégico sem precedentes, mas as exigências também refletiam pressupostos equivocados sobre a guerra futura. Os planejadores japoneses acreditavam que surpresa e iniciativa forneceriam proteção suficiente aos bombardeiros de longo alcance. Assumiam que a oposição inimiga seria limitada em alcance e número. Acreditavam que a guerra seria rápida e decisiva antes que a capacidade industrial inimiga pudesse gerar força esmagadora. Cada uma dessas suposições provar-se-ia catastrófica e falsa. O homem encarregado de alcançar o impossível foi Kiro Honjo, que assumiu a liderança da equipe de projeto da Mitsubishi, após suceder Joji Hattori. Honjo havia estudado o projeto de bombardeiros na Junkers, na Alemanha, no início dos anos 1930, absorvendo princípios europeus de engenharia aeronáutica e técnicas de manufatura antes de retornar ao Japão. Ele compreendeu imediatamente que atender às exigências da Marinha exigiria compromissos que as forças aéreas ocidentais jamais aceitariam. Honjo reuniu uma equipe de engenheiros nas instalações da Mitsubishi, em Nagoya, para enfrentar o desafio. O grupo analisou todos os aspectos do projeto de um bombardeiro, calculando orçamentos de peso para cada componente e sistema. Estudaram bombardeiros de múltiplos países, identificando onde o peso poderia ser reduzido sem comprometer a integridade estrutural. Experimentaram novas técnicas de construção e materiais que poderiam proporcionar economias de peso. A matemática era brutalmente simples. Para alcançar o alcance exigido, a aeronave precisava de enorme capacidade de combustível. Cada litro de combustível de aviação pesava cerca de 0,8 kg. 4.780 litros equivaleriam a aproximadamente 3.800 quilos de peso em combustível quando totalmente carregada. Para atingir a velocidade necessária com essa carga, a aeronave precisava de peso mínimo. Cada quilograma adicionado ao peso vazio reduzia o alcance ou a capacidade de carga útil. Esses dois requisitos eram diretamente opostos. O combustível era pesado. Os sistemas de proteção eram pesados. Blindagens que protegessem as posições da tripulação e os sistemas vitais pesariam centenas de quilos. Tanques de combustível autovedantes adicionariam peso substancial devido às camadas de borracha e estrutura adicional. Sistemas de supressão de incêndio acrescentariam mais peso. Medidas de segurança redundantes também. O peso acumulado de uma proteção adequada impediria o desempenho exigido. Honjo, então, tomou a decisão que definiria o G4M por toda a sua vida operacional. A proteção seria sacrificada em prol do desempenho. Os tanques de combustível seriam de construção em alumínio desprotegida, sem compostos autovedantes, sem blindagem em torno das células de combustível, sem sistemas de supressão de incêndio, além de extintores básicos sem medidas de segurança redundantes. Cada quilograma poupado seria investido em mais combustível, maior alcance e atendimento às especificações de desempenho da Marinha. A decisão não foi tomada levianamente. Honjo compreendia os riscos. Sua equipe calculou as vulnerabilidades que tanques de combustível desprotegidos inevitavelmente criariam. Eles sabiam que qualquer dano de combate nas asas provavelmente seria catastrófico, mas também sabiam que os requisitos da Marinha não poderiam ser cumpridos de outra forma com a tecnologia disponível. A escolha era entre uma aeronave que atendesse às especificações de desempenho, mesmo com vulnerabilidades conhecidas, ou uma aeronave mais protegida, mas incapaz de cumprir as exigências de alcance e velocidade. A Marinha exigira desempenho. Honjo entregou desempenho. O primeiro protótipo do G4M
Voou em 23 de outubro de 1939. A aeronave atendeu a todos os requisitos especificados pela Marinha, a velocidade superou as expectativas, o alcance ultrapassou as projeções e a capacidade de carga satisfez as necessidades operacionais. O bombardeiro entrou em produção como o bombardeiro de ataque tipo 1 da Marinha, com a Mitsubishi, construindo-o em suas fábricas de Nagoya. Os modelos iniciais designados G4M Modelo 1 começaram a chegar às unidades operacionais em abril de 1941. Em dezembro de 1941, cerca de 180 G4M já estavam em serviço na Marinha japonesa. Essas aeronaves formariam a espinha dorsal do poder aéreo japonês, baseado em terra durante toda a Guerra do Pacífico. A estreia em combate do BET nos ataques a Clark Field e contra a Força Z demonstrou a sabedoria das prioridades de projeto de Honjo nas condições específicas do início de 1942. Quando enfrentava a oposição limitada, quando conseguia atingir o inimigo de surpresa e operar além do alcance dos caças inimigos, o BET era devastadoramente eficaz. Seu alcance permitia ataques a partir de bases que o inimigo considerava seguras. Sua velocidade permitia penetração rápida nas áreas-alvo. Sua carga útil causava danos significativos. Mas todas essas vantagens dependiam completamente da suposição de que as formações de BET enfrentariam oposição mínima. O momento em que a força de caças americana aumentou, em que a interceptação tornou-se rotineira, em que o combate sustentado se tornou inevitável, cada escolha de projeto que priorizava alcance em detrimento de proteção transformou-se em sentença de morte para as tripulações. A campanha de Guadalcanal expôs a falha fundamental na filosofia de design do BET. De agosto a outubro de 1942, mais de 100 bombardeiros G4M foram perdidos com suas tripulações em um massacre prolongado que as forças aéreas japonesas não conseguiram sustentar. A missão de 8 de agosto sozinha destruiu 18 das 23 aeronaves com cerca de 120 aviadores mortos. O padrão repetiu-se com consistência brutal ao longo da campanha. As formações de BET partiam de Rabaul, voavam 600 milhas até Guadalcanal, encontravam caças americanos e sofriam perdas catastróficas. No dia 9 de agosto, mais bombardeiros foram abatidos. No dia 10, novas perdas. Ao final do mês, o 4º Grupo Aéreo havia sido efetivamente aniquilado como unidade operacional. Setembro não trouxe trégua. As formações de BET continuaram atacando posições americanas em Guadalcanal, e os caças americanos continuaram a destruí-las em números esmagadores. A matemática era implacável, as forças japonesas precisavam atacar posições americanas para disputar o controle da ilha, e os bombardeiros BET eram o único meio disponível de infligir danos significativos a partir de Rabaul. Mas cada missão resultava em perdas irreparáveis. Em outubro, o padrão continuou. A força de caças americana aumentou à medida que novos esquadrões chegavam ao campo Henderson. A qualidade dos pilotos melhorou com a experiência de combate. A doutrina tática evoluiu para explorar ainda mais as vulnerabilidades do BET. As perdas japonesas aceleraram mesmo, enquanto o número de bombardeiros disponíveis diminuía. Em novembro, quando a campanha de Guadalcanal terminou com a retirada japonesa, as perdas de BET ultrapassavam 100 aeronaves. As baixas de tripulações chegaram a cerca de 700 mortos. A taxa de troca era insustentável. O mais capaz bombardeiro japonês, baseado em terra, tornara-se obsoleto por suas próprias vulnerabilidades, transformando-se, nas palavras dos pilotos americanos, em carne fácil. Os planejadores japoneses esperavam perdas toda a operação militar. Envolve baixas, mas a escala das perdas do BET superou todas as projeções. Os tanques de combustível desprotegidos, que permitiam um alcance de 6.000 km, também garantiam que qualquer impacto nas asas ou na fuselagem fosse fatal. Não havia meio-termo, nenhum bombardeiro ferido voltando para casa, nenhuma aeronave danificada, mas sobrevivente. Os BET ou voltavam intocados ou explodiam em chamas. Em meados de 1943, os engenheiros japoneses reconheceram que modificações eram essenciais.
A partir da 676ª aeronave produzida em março de 1943, foram instaladas chapas de borracha de 30 mm sob as superfícies das asas, onde ficavam os tanques de combustível. Essas chapas não eram tanques autovedantes reais, eram uma solução de compromisso, adicionando peso mínimo e oferecendo proteção limitada contra vazamentos. A modificação reduziu a velocidade máxima em 9 km/h e o alcance máximo em 315 km, mas não melhorou significativamente a sobrevivência das tripulações. As placas de borracha podiam reduzir o vazamento causado por balas de pequeno calibre, mas não impediam incêndios provocados por projéteis de maior calibre ou explosões quando traçantes acendiam os vapores de combustível. A vulnerabilidade fundamental permaneceu inalterada. Os projetistas japoneses tentaram uma proteção mais completa com o G4M modelo 3, introduzido em outubro de 1944. Essa variante apresentava tanques de combustível realmente autovedantes, com a capacidade reduzida para 4.490 litros para acomodar o material selante. A modificação reduziu o alcance máximo para 3.640 km, uma perda de mais de 2.000 km, em comparação ao G4M modelo 1 original. Apenas cerca de 60 aeronaves modelo 3 foram produzidas até o final da guerra. A modificação veio tarde demais e em quantidade insuficiente para afetar o histórico de combate do BET. No final de 1944, a superioridade aérea americana era tão completa que nenhum nível de proteção de tanques de combustível permitiria que os BET operassem com eficácia. O resultado da guerra já estava decidido. A vulnerabilidade do BET tornou-se tão notória que as próprias forças americanas começaram a usá-lo como exemplo, ilustrando o perigo que as tripulações japonesas enfrentavam em cada missão. Em 18 de abril de 1943, o bombardeiro BET tornou-se o instrumento da morte do almirante Isoroku Yamamoto, em um confronto que demonstrou tanto a capacidade de inteligência de sinais americana quanto as falhas fatais da aeronave. Criptógrafos americanos interceptaram comunicações japonesas indicando que Yamamoto voaria de Rabaul para Bougainville naquele dia. O almirante viajaria a bordo de um bombardeiro G4M escoltado por caças. 18 P-38 Lightnings do 339º Esquadrão de Caça foram designados para interceptar o voo, embora apenas 16 tenham conseguido decolar depois que uma aeronave teve o pneu estourado na decolagem e outra apresentou falhas nos tanques externos. A missão exigia precisão extraordinária. Os P-38 deveriam voar mais de 400 milhas a baixa altitude sobre o oceano, para evitar detecção por radar, navegar sem marcos visuais e chegar exatamente ao ponto de interceptação calculado no tempo exato. Qualquer erro de navegação ou de tempo significaria fracasso. A interceptação teria de ocorrer dentro de uma janela extremamente estreita, quando o avião de Yamamoto estivesse vulnerável. Os P-38 partiram de Guadalcanal às 7h25. Voaram a 15 metros acima do mar durante mais de 400 milhas, mantendo silêncio de rádio absoluto. A navegação baseou-se em cálculos de rumo e tempo. A formação chegou ao ponto de interceptação com uma precisão lendária na história da aviação. Às 09h34, exatamente dentro do cronograma, 1 minuto antes do tempo previsto, os P-38 avistaram a formação de Yamamoto. 2 bombardeiros BET voando baixo, escoltados por 6 caças Zero. O capitão Thomas Lanphier e o primeiro-tenente Rex Barber romperam a formação para atacar os bombardeiros, enquanto os demais P-38 enfrentavam os caças. Barber atacou o BET líder que transportava o almirante Yamamoto. O bombardeiro foi atingido na área das asas, onde se localizavam os tanques de combustível desprotegidos. A aeronave explodiu em chamas e caiu na selva. O corpo de Yamamoto foi recuperado. No dia seguinte, ele morrera em decorrência dos ferimentos sofridos no impacto. O segundo BET também caiu, matando todos a bordo. A operação demonstrou diversos aspectos da superioridade aliada. A inteligência de sinais americana
havia interceptado e decifrado as comunicações japonesas. O planejamento americano calculou o tempo de interceptação com precisão de 1 minuto após 400 milhas de voo sobre o oceano. Os pilotos americanos executaram a missão com perfeição, apesar dos desafios extremos de navegação. E as vulnerabilidades do Betty garantiram que qualquer interceptação bem-sucedida seria fatal. Não havia possibilidade de o bombardeiro de Yamamoto sobreviver. Os tanques de combustível desprotegidos asseguravam que qualquer dano fosse catastrófico. A vulnerabilidade do Betty alcançou sua demonstração mais dramática em 21 de março de 1945. 18 bombardeiros G-4M decolaram da base aérea de Kanoya, cada um transportando sob a fuselagem uma bomba-foguete tripulada MX-7 Oka. A Oka era uma aeronave movida a foguete pilotada com uma ogiva de 1.200 quilos, projetada para ataques kamikaze contra navios americanos. A missão exigia que os bombardeiros Betty se aproximassem a menos de 20 quilômetros dos alvos antes de liberar as aeronaves Oka. O piloto da Oka então acionaria o motor foguete e mergulharia a velocidades superiores a 650 km/h em direção aos navios inimigos. A ogiva de 1.200 quilos era capaz de destruir qualquer embarcação que atingisse, mas a missão dependia inteiramente de os bombardeiros. Betty sobreviver em tempo suficiente para atingir a distância de liberação. A formação decolou de Kanoya por volta das 14h30. Os 18 bombardeiros voavam em formação cerrada com escolta de caças em direção às forças navais americanas próximas a Okinawa. Cada aeronave carregava uma Oka sob a fuselagem, adicionando peso e arrastos significativos, o que reduzia a velocidade e a manobrabilidade. Os bombardeiros estavam ainda mais vulneráveis do que o normal, incapazes de realizar manobras evasivas enquanto transportavam as pesadas armas. O radar americano detectou a formação a cerca de 100 milhas de distância. Caças F-6F Hellcat, do USS Hornet, foram lançados para interceptar. Os Hellcats alcançaram a formação japonesa muito antes de ela atingir o ponto de liberação da Oka. No combate que se seguiu, os caças americanos aniquilaram sistematicamente toda a formação. Os bombardeiros Betty, já vulneráveis em condições normais, mostraram-se totalmente indefesos ao transportar as armas Oka. O peso adicional impediu manobras evasivas. A arma externa criou arrasto que reduziu ainda mais a velocidade. Os tanques de combustível desprotegidos garantiram que qualquer impacto fosse fatal. Um por um, os bombardeiros explodiram e caíram no mar. Nenhum Betty sobreviveu para alcançar o ponto de liberação. Nenhuma Oka foi lançada contra os navios americanos. 137 tripulantes dos bombardeiros e 15 pilotos de Oka morreram no ataque. A missão representou a expressão final do defeito fundamental do Betty. Uma aeronave projetada para entregar armas em alvos distantes, mas incapaz de sobreviver tempo suficiente para cumpri-lo quando enfrentava a oposição preparada. O alcance extraordinário que tornava a missão teoricamente possível nada significava quando as aeronaves explodiam antes de chegar à distância de disparo. A última missão dos bombardeiros Betty ocorreu em 19 de agosto de 1945, 4 dias após o anúncio da rendição do Japão pelo imperador Hirohito. 2 G-4M pintados de branco com cruzes verdes decolaram do aeródromo de Atsugi, levando representantes japoneses para negociar os termos da rendição com as forças aliadas. As aeronaves com os indicativos de chamada Bataan 1 e Bataan 2 voaram até Iejima, onde a delegação japonesa foi transferida para um C-54 americano com destino a Manila. O simbolismo era profundo e deliberado, a pintura branca e as cruzes verdes indicavam intenção pacífica, transformando os bombardeiros de armas de guerra em instrumentos de diplomacia. Os indicativos Bataan 1 e Bataan 2 faziam referência ao local onde as forças americanas haviam se rendido ao Japão em abril de 1942, uma das derrotas mais devastadoras da história militar dos Illeaniwa. Agora, 3 anos depois, aeronaves com aqueles mesmos nomes
transportavam a delegação de rendição japonesa. O tenente Densudo pilotava uma das aeronaves de rendição, um G-6M modelo 1, versão de transporte convertida do bombardeiro original. Essas variantes de transporte mantinham a fuselagem cilíndrica e a configuração das asas características do BET, mas carregavam passageiros e carga não armas. A tripulação usava uniformes de gala em vez de trajes de voo. A aeronave não transportava armas-munições, nem qualquer equipamento militar, além do estritamente necessário para o voo. O trajeto de Atsugi até Iedima cobria aproximadamente 1.000 km bem dentro do alcance do BET, mesmo na configuração de transporte. Caças americanos escoltaram os BET brancos durante todo o voo, garantindo que permanecessem na rota prescrita. A escolta tinha dupla função protetora e de supervisão, assegurando uma passagem segura, mas também impedindo qualquer desvio do plano de voo. Os BET brancos com cruzes verdes tornaram-se a imagem final da aeronave que havia iniciado a Guerra do Pacífico, em Clark Field, em dezembro de 1941. O círculo estava completo. O bombardeiro que destruíra o poder aéreo americano nas Filipinas, nas primeiras horas da guerra, agora transportava a delegação de rendição do Japão nos últimos dias do conflito. A aeronave que antes simbolizava o alcance e a eficácia do poder aéreo japonês passou a simbolizar a derrota e a submissão do Japão aos termos aliados. As estatísticas de produção do BET refletem tanto a sua importância operacional quanto o terrível custo de sua filosofia de projeto. A produção total atingiu aproximadamente 2.414 aeronaves em todas as variantes, embora algumas fontes mencionem até 2.435 unidades, ao incluir protótipos e subtipos. A variação decorre de diferentes critérios de contagem entre protótipos, versões secundárias e variantes de transporte. O G-4M modelo 1 compreendeu cerca de 1.172 aeronaves, produzidas de 1941 a início de 1943. Essa versão possuía o design original dos tanques de combustível desprotegidos com capacidade de 4.780 litros. A velocidade máxima atingia 428 km, e o alcance máximo de 6.034 km fazia dele o bombardeiro de maior alcance do mundo em serviço na época. Mas a ausência completa de sistemas de proteção tornava-o catastrófico e vulnerável assim que a Força Aérea Americana começou a crescer. O G-4M modelo 2, com tanques maiores e velocidade ligeiramente superior, respondeu por cerca de 1.148 exemplares produzidos entre 1943 e 1945. Essa versão aumentou a capacidade de combustível para 6.490 litros, ampliando ainda mais o alcance máximo. A velocidade subiu levemente para 437 km/h, mas o modelo 2 manteve a vulnerabilidade fundamental dos tanques desprotegidos. As modificações melhoraram o desempenho sem melhorar a sobrevivência. O G-4M modelo 3, designado modelo 34, representou a única variante com tanques de combustível realmente autovedantes. A produção começou em outubro de 1944, mas apenas 60 a 91 aeronaves foram concluídas até o fim da guerra, dependendo da fonte. Os tanques autovedantes reduziram a capacidade para 4.490 litros, acomodando o biomaterial vedante. O alcance máximo caiu para 3.640 km, uma perda de mais de 2.000 km em relação ao modelo 1. A modificação chegou tarde demais e em número insuficiente para alterar os resultados em combate. A variante de transporte G-6M, convertida a partir das células do bombardeiro, acrescentou mais 30 aeronaves. Essas versões transportavam passageiros e carga, servindo em funções de ligação e comunicações. O G-6M modelo 1, usado em um dos voos de rendição em agosto de 1945, pertencia a essa versão. A produção continuou até agosto de 1945, com as últimas aeronaves concluídas poucos dias antes da rendição japonesa. As fábricas da Mitsubishi produziram bombardeiros BET em ritmo máximo de aproximadamente 100 unidades por mês em 1943.
A produção diminuiu em 1944 e 1945, quando os bombardeios aliados interromperam a indústria japonesa e os recursos foram desviados para fabricar caças destinados à defesa do território nacional. Esses números fizeram do Bet um dos bombardeiros mais numerosos do Japão, superado apenas por alguns tipos de caças em total de produção. Ao longo de 4 anos de guerra, a Mitsubishi entregou cerca de 2.400 aeronaves às unidades navais japonesas em todo o Teatro do Pacífico. Os bombardeiros participaram de todas as grandes campanhas de todos os principais combates navais e atingiram alvos a milhares de quilômetros de distância. Mas as estatísticas de produção contam apenas metade da história. As taxas de perdas contam o resto. Poucos bombardeiros, Bet, sobreviveram até o fim da guerra. A imensa maioria foi destruída em combate, consumida pelos incêndios que seus tanques de combustível desprotegidos tornavam inevitáveis. Em agosto de 1945, quando o Japão se rendeu, apenas um punhado de Bets operacionais ainda permanecia em serviço. As aeronaves, que em 1942 se contavam aos centenas, haviam sido reduzidas a poucas dezenas por uma taxa de atrito que nenhum esforço industrial podia compensar. As estatísticas de baixas entre as tripulações foram igualmente devastadoras, embora números exatos sejam difíceis de confirmar. É certo, porém, que milhares de aviadores japoneses morreram em bombardeiros. Bet, suas mortes tornadas quase inevitáveis pelas vulnerabilidades fundamentais da aeronave. Os tanques desprotegidos criaram condições em que a sobrevivência dependia unicamente de evitar danos de combate. Uma vez atingidos, os Bets raramente sobreviviam. Uma vez em chamas, nunca sobreviviam. As tripulações compreendiam essas probabilidades e ainda assim voavam porque a disciplina militar e os valores culturais exigiam que aceitassem os riscos, quaisquer que fossem as consequências. As tripulações sobreviventes foram unânimes em sua avaliação. Os tanques de combustível desprotegidos faziam da sobrevivência uma questão de pura sorte. Nenhuma habilidade, nenhuma inovação tática, nenhum ato de coragem poderia compensar a vulnerabilidade estrutural incorporada a cada G4M. O suboficial Masawato, que completou 28 missões de combate antes de ser transferido para o treinamento, resumiu de forma direta: o Bet era uma aeronave magnífica que nos pedia para morrer por seu alcance. Voávamos porque nos ordenavam voar. Morremos nele porque foi feito exatamente para isso. A comparação com os sistemas de proteção dos bombardeiros aliados evidencia a diferença brutal de filosofia de projeto. O B-17, Flying Fortress, possuía placas de blindagem protegendo os assentos do piloto e do copiloto feitas de aço entre 0,3 e 0,31 polegadas de espessura. Anteparas blindadas protegiam as posições da tripulação ao longo de toda a fuselagem. A posição do bombardeiro dispunha de vidros blindados e as posições dos artilheiros laterais tinham escudos protetores. Os tanques de combustível autovedantes tornaram-se padrão a partir do modelo B-17C, introduzido em 1941. O B-25, Mitchell, incorporava proteção igualmente abrangente. Os assentos do piloto e do copiloto tinham revestimento blindado e os tanques de combustível incluíam compostos autovedantes desde as primeiras unidades. O peso vazio do B-25, cerca de 9.100 quilaras, refletia a penalidade significativa dos sistemas de proteção, aproximadamente 2.000 quilaras mais pesado que o Bet. Apesar do tamanho e da função semelhantes, o peso extra dos sistemas de proteção aliados era substancial e considerado necessário e inegociável. Estudos americanos realizados durante a guerra demonstraram com precisão estatística a eficácia dessas medidas de proteção. O colete balístico reduzia as mortes por ferimentos torácicos de 36% para 8%, uma diminuição de mais de 75%. Os tanques de combustível autovedantes reduziram as mortes por incêndio em proporções semelhantes. Aeronaves com sistemas de combustível protegidos apresentavam taxas de sobrevivência 3 a 4 vezes maiores
do que as não protegidas quando atingidas em combate. Posições de tripulação blindadas aumentavam a chance de sobrevivência barrando estilhaços e disparos de armas leves. Vidros blindados protegiam os pilotos de ataques frontais e anteparas compartimentadas impediam que incêndios ou danos em uma seção se espalhassem por toda a aeronave. Essa abordagem abrangente de proteção refletia a doutrina americana segundo a qual tripulações treinadas eram ativos mais valiosos que as aeronaves, pois aviões podiam ser substituídos, mas veteranos experientes não. O custo em peso dessa proteção ultrapassava 450 quilos na maioria dos bombardeiros americanos, mas a capacidade industrial do Zeppelin O'Neill permitia suportar esse acréscimo sem sacrificar a produção em massa. As fábricas americanas produziram mais de 12 mil B-17 e quase 10 000 B-24 Liberator durante a guerra, o que permitiu às forças dos Iniwatwara dispor de grandes frotas de bombardeiros protegidos sem comprometer o desempenho. A doutrina japonesa, porém, chegou a conclusões muito diferentes. O projeto do BET refletia o cálculo de que alcance e poder de ataque superavam a sobrevivência da tripulação. Essa filosofia partia da suposição de que surpresa e iniciativa bastariam como defesa de que a oposição inimiga seria limitada e de que a guerra seria curta e decisiva. Todas essas suposições provaram-se catastróficas. Em meados de 1942, a força de caças americana havia crescido a ponto de tornar a interceptação de BETs algo rotineiro. No final de 1942, os pilotos americanos já haviam aprendido a explorar todas as vulnerabilidades da aeronave. Em 1943, as formações de BET sofreram perdas tão devastadoras que as missões se tornaram operações suicidas. Em 1944, os bombardeiros mal conseguiam operar à luz do dia diante da oposição americana. A matemática da guerra do BET foi escrita em fogo e perda. Cada vantagem que tornara a aeronave formidável em 1942 tornara-se irrelevante quando o combate sustentado começou. Alcance não significava nada quando os bombardeiros explodiam antes de atingir o alvo. Velocidade não significava nada quando os caças podiam interceptá-los de bases distantes. Carga útil não significava nada quando as formações eram destruídas antes de lançar as armas. A análise do BET de número 763-12 em Clark Field, em janeiro de 1945, revelou toda a verdade. Os tanques de combustível desprotegidos que chocaram o Major McCoy não eram um descuido, nem uma solução temporária, nem uma falha de projeto. Eram uma escolha deliberada dos engenheiros que acreditavam que o alcance importava mais que a sobrevivência. Os projetistas japoneses criaram exatamente o que lhes fora solicitado, uma aeronave de alcance e velocidade extraordinários, construída com peso mínimo otimizada para os requisitos de missão definidos pela Marinha. Os tanques eram desprotegidos porque qualquer sistema de proteção impediria o desempenho exigido. A decisão fazia sentido dentro das limitações da tecnologia e das suposições de 1937, mas essas suposições colapsaram diante da realidade de um combate prolongado contra um inimigo, com capacidade industrial ilimitada e vantagem tecnológica crescente. O bombardeiro BET tornou-se símbolo da disposição japonesa em aceitar baixas catastróficas em troca de vantagem tática. Tornou-se prova de uma cultura militar que valorizava o cumprimento da missão acima da sobrevivência das tripulações. Quando os engenheiros americanos examinaram o BET intacto em Clark Field, não estavam apenas analisando uma aeronave inimiga. Estavam vendo a materialização física de decisões feitas anos antes, decisões que priorizaram capacidade sobre sobrevivência, decisões que custaram a vida de milhares de aviadores japoneses. Os tanques de combustível desprotegidos não foram um acidente. Foram uma escolha consciente. O BET serviu do primeiro ao último dia da Guerra do Pacífico. Afundou navios de guerra e devastou bases aéreas. Cruzou distâncias que nenhum outro bombardeiro podia igualar.
Mas o seu legado final foi escrito em estatísticas de perdas que superaram todas as previsões. A aeronave que abriu a guerra destruindo o poder aéreo americano em Clark Field terminou o conflito transportando a delegação de rendição do Japão, pintada de branco e marcada com cruzes verdes. A tripulação do Betty, de número 763-12, sobreviveu abandonando a aeronave durante o avanço americano em Clark Field. Salvaram-se simplesmente por caminhar para longe de um avião cuja própria concepção tornava a sobrevivência praticamente impossível em combate. A maioria das tripulações do Betty não teve a mesma sorte. Eles voavam em missões conscientes do perigo. Subiam a bordo de bombardeiros sem proteção alguma, cruzavam as imensas distâncias do Pacífico e morriam aos milhares consumidos pelos incêndios que o próprio projeto da aeronave tornava inevitáveis. A história do bombardeiro Betty é, em última análise, sobre o preço da capacidade sem proteção. Ela demonstra que desempenho por si só não garante sucesso quando esse desempenho é adquirido ao custo da sobrevivência da tripulação. O alcance extraordinário de 6.000 km nada significava quando as aeronaves não conseguiam sobreviver aos 100 km finais até o alvo. A velocidade impressionante de 428 km/h não oferecia vantagem alguma quando os caças americanos podiam interceptá-los de bases distantes avisados pelos radares. A capacidade de carga de 1 tonelada tornava-se irrelevante quando as formações eram destruídas antes de lançar suas armas. Mais importante ainda, o Betty revela que tecnologia militar divorciada da realidade do combate produz armas que matam suas próprias tripulações, com a mesma eficiência com que atingem o inimigo. As premissas que sustentaram o projeto do Betty, suposições sobre oposição limitada e guerra de curta duração, provaram-se catastróficas em poucos meses após o início da Guerra do Pacífico. Quando essas suposições foram finalmente desmentidas, milhares de Bettys já estavam em serviço ou produção, e a indústria japonesa não tinha capacidade para substituí-los por modelos mais protegidos. Os engenheiros japoneses compreendiam os riscos quando tomaram suas decisões em 1937 e 1938. Calcularam as penalidades de peso, sabiam das vulnerabilidades e aceitaram os compromissos, porque acreditavam que as vantagens de desempenho seriam decisivas. Eles estavam errados. E milhares de homens pagaram o preço dessa miscalculation com a própria vida. O legado do Betty vai além da história da aviação, ele toca em questões fundamentais sobre filosofia de projeto, ética militar, risco aceitável e valor da vida humana em tempos de guerra. Os engenheiros americanos responderam a essas questões, priorizando a proteção, mesmo que isso custasse desempenho. Os engenheiros japoneses responderam de outra forma. O Betty permanece como prova do que acontece quando se prioriza a capacidade em detrimento da sobrevivência, quando o alcance é comprado com vidas humanas, quando as exigências de desempenho sobrepõem-se às considerações de proteção. Os milhares de Bettys em chamas sobre o céu do Pacífico marcaram as consequências dessa diferença filosófica, revelando o contraste fundamental entre como nações distintas encaravam a guerra. As forças americanas projetavam aeronaves para trazer suas tripulações de volta para casa. As forças japonesas projetavam aeronaves para chegar ao alvo, custasse o que custasse. No fim, a nação que valorizava a sobrevivência de suas tripulações construiu uma força aérea capaz de sustentar operações indefinidamente. A nação que aceitou baixas catastróficas em troca de desempenho construiu uma força aérea que se destruiu por atrito. A análise do Betty de número 763-12 em Clark Field forneceu a prova final do que os aliados já suspeitavam havia anos. O bombardeiro Betty não era mal projetado, ele era brilhantemente projetado para atingir objetivos específicos. Esses objetivos, porém, simplesmente não incluíam trazer as tripulações japonesas de volta com vida. E nesse único fato reside toda a explicação de por que o Japão perdeu a guerra no Pacífico.